E hoje nós convidamos a fisioterapeuta em saúde da mulher, a Laís Bonagúrio Perecim, para bater um papo aqui conosco. Antes de darmos um bom dia para ela, Marquinhos, vamos falar um pouquinho sobre a especialização dela, né? Pois é, nós vamos falar com a Laís, então, ela que é especializada em fisioterapia aplicada à saúde da mulher pela Unicamp e é especialista por titulação do COFITO Abrafisme. Possui mestrado em Ciências da Saúde pela FCM Unicamp, na área de Oncologia Mamária. Ela atua em ensino de nível superior, graduação e pós-graduação, com supervisão de estágios em clínicas, maternidades e centros de saúde. Em Capivari, ela atua com atendimentos individuais e direcionados para a necessidade de cada um. A área de fisioterapia em saúde da mulher possui reconhecimento pelo Conselho Federal de Fisioterapia desde 2009. Então é relativamente recente e representa um direcionamento da prática do fisioterapeuta. E ela vai falar mais a respeito, né, Tony? Exatamente. Laís, muito obrigado por aceitar o nosso convite e poder também divulgar, falar um pouquinho mais a respeito dessa área da fisioterapia que é utilizada no dia a dia das pessoas que acabam sofrendo alguma lesão muscular ou até mesmo acabam sofrendo um acidente, né? E também agora essa nova área voltada, podemos dizer assim, uma nova área, que é especial para a saúde da mulher. Um bom dia, seja bem-vinda. Bom dia Tony, bom dia Marquinhos. Bom dia. E todos que estão nos ouvindo, né? Agradeço pelo espaço, de poder falar um pouco sobre isso. Eu gosto muito de fazer essa parte da educação em saúde, né, de poder falar mais para as pessoas sobre essa atuação, porque muitas pessoas têm disfunções, têm queixas e às vezes elas não buscam um profissional porque elas não sabem que existe, né, essa área de atuação, ou mesmo porque elas ficam envergonhadas de falar sobre o assunto, não sabem como buscar, né, se alguém vai ser receptivo à queixa delas. Então eu gosto muito de fazer essa parte de educação em saúde e poder falar um pouquinho mais sobre isso. Então essa saúde da mulher voltada à fisioterapia, ela abrange o quê? Tá, ótimo. Acho que a maioria das pessoas, quando a gente fala de fisioterapia, logo pensam em joelho, coluna, ombro, nas disfunções. Nas disfunções ortopédicas, nas disfunções neurológicas, que são muito válidas, né? Então, acho que vale a pena a gente falar que a fisioterapia ela é uma profissão generalista. Então, quando o profissional ele se forma lá na graduação, né, em fisioterapia, ele está apto a atender as diferentes áreas. Mas existem as especialidades, né? Então existem as especialidades que são reconhecidas pelo Conselho de Fisioterapia. Algumas especialidades já são reconhecidas há mais tempo, né? E por isso, inclusive, as pessoas conhecem um pouco mais sobre isso. E algumas são mais recentes, né? Como a saúde da mulher, que foi reconhecida em 2009. E eu me especializei em 2009, então, lá pelo CAISM, na Unicamp. Então, desde então, né, eu atuo nessa área. E algumas outras que também estão sendo reconhecidas mais recentemente, né? Então, é muito interessante pensar nisso e abrir esse campo de visão. Bem, em saúde da mulher, então, o que a fisioterapia pode contribuir, né? Quais são as nossas áreas de atuação? Então, nós temos a parte de ginecologia e obstetrícia, que algumas pessoas já conhecem, tem sido mais falado, né? Que é a atuação do fisioterapeuta com aquela mulher que está grávida, que busca se preparar para a gestação, né, para ter uma gestação mais saudável, com menos complicações, ou com menos sintomas musculoesqueléticos, linfáticos, vasculares. Então, a gente tem essa parte da preparação durante a gestação, independente da via de parto, porque algumas pessoas pensam assim, eu vou fazer fisioterapia só se eu for ter um parto vaginal, se eu for ter um parto normal. E essa não é uma verdade, existem muitas outras contribuições e o parto ele é um desfecho, né, lá na frente. Então a gente cuida pensando no melhor que a gente pode oferecer para essa mulher e aí ela pode evoluir ou não para um parto vaginal. Só uma pergunta. Claro. A fisioterapia praticamente está envolvida em todo o corpo humano, porque todo o corpo humano tem uma musculatura, né? Sim, exatamente. E quando a gente pensa na pelve, né, que é essa parte óssea nossa aqui do quadril, que algumas pessoas chamavam de bacia, né, talvez algumas pessoas se familiarizem mais com esse termo. A pelve, ela tem uma musculatura, né, que é o assoalho pélvico, que é o chão da nossa pelve.
E é um músculo que muitas vezes nós não pensamos no nosso dia a dia. E é um músculo muito importante de sustentação, que tem mecanismo esfincteriano, ou seja, de controle, né, de abertura e fechamento dos nossos canais, abertura e fechamento no momento que nós devemos urinar, defecar, enfim, em diversas atividades, né? E então é um músculo e muitas pessoas não pensam, né? Ah, ali tem um músculo, tem ligamentos, por isso merece esse cuidado, né? É possível ser feito o trabalho de podemos dizer assim. Nossa, fugiu a palavra. Fortalecimento, isso. Exatamente. Que é uma outra área que nós atuamos em saúde da mulher, né? Que são as disfunções uroginecológicas, ou também conhecida como disfunções pélvicas. Às vezes as pessoas falam, eu tô com uma disfunção pélvica, eu busco uma fisioterapeuta pélvica. Por quê? Porque nós podemos trabalhar tanto o relaxamento dessa musculatura, quando ela está muito tensa, quando a pessoa tem dificuldade para relaxar, e o fortalecimento dessa musculatura. Exato. Por isso que na fisioterapia, quando nós tratamos os pacientes que têm alguma disfunção nesse músculo, precisa de uma avaliação, né, muito criteriosa. Então essa área de atuação talvez seja a área de maior procura dos pacientes hoje em dia, que é aquelas pessoas que vêm com queixa de incontinência urinária, né? Então o que é incontinência urinária? É a pessoa que ela em algum momento ou em diversos momentos, ela não tem a capacidade de conter a urina quando ela deseja, né? Então nós devemos ter uma capacidade de conter sempre que nós desejamos. Eu não quero urinar agora, então eu tenho que ter a capacidade de conter. E algumas pessoas, elas acabam perdendo urina, né? Perdem se fazem algum esforço, ou perdem se estão com uma vontade muito grande de urinar, estou com um desejo forte, estou indo até o banheiro, mas não consigo chegar até lá, né? Perde no trajeto. Então, essa é uma das grandes queixas, né, que chegam para nós. E quando o paciente vem com essa queixa, seja homem, seja mulher, porque ambos podem ter incontinência urinária, seja uma pessoa idosa ou uma pessoa jovem, porque também existe essa crença de que só o idoso vai perder urina, né? Só a mulher pós-menopausa vai perder urina. E não é verdade. Os números são maiores, né? A incidência é maior com o envelhecimento, mas pode acontecer nas diferentes faixas etárias, inclusive em atletas, né? Que a gente... Vocês começaram falando sobre corrida, né? Sobre o esporte. Inclusive, atletas podem, às vezes, pelo impacto, pela sobrecarga, também por outros fatores que a pessoa já apresenta, ter uma disfunção nessa musculatura. Então, não é somente pelo fato de falta de fortalecimento, pode ser vários outros fatores. Pode ser vários outros fatores. Genético. Pode. Essas disfunções, elas sempre são multifatoriais. E vocês trabalham em cima disso, poder identificar. Exatamente. É muito importante, assim, sempre que eu faço uma anamnese, né, uma avaliação, eu faço uma avaliação muito minuciosa, até uma avaliação longa. Por quê? Eu preciso identificar quais foram os riscos que a pessoa se expôs durante a vida ou está se expondo. Porque não adianta eu fortalecer o músculo e a pessoa sai dali e continua se expondo a uma sobrecarga excessiva, ou a práticas, né, de trabalho, atividade laboral, ou mesmo de esporte, ou mesmo uma alimentação, uma ingesta de líquido inadequada. Então eu identifico os fatores que a pessoa apresenta, né, como fatores agravantes para aquela incontinência urinária, busco bem esses sintomas, porque podem ter outros sintomas associados, aí faço uma avaliação física, né? Então existe uma avaliação dessa musculatura interna para ver como está o músculo. Então será que esse músculo, ele está fraco? Será que a pessoa tem uma coordenação desse músculo? Ou seja, será que ela sabe movimentar? A hora que eu solicito o movimento desse músculo da pelve, ela consegue realizar? Tipo, contrair ele, soltar, exatamente, contrair, soltar. Exatamente. E aí... esse exercício pode ser feito assim, quando a gente está relaxado? Só que é difícil de lembrar, né, de fazer. É difícil. Sabe que quando eu me especializei na área, nós tínhamos uma fala lá atrás, né? Que já faz um tempinho. Nós tínhamos uma fala. Coloque durante o seu dia os exercícios, né? Fique contraindo e relaxando. Mas com bastante estudo, científico mesmo, e com bastante experiência clínica, hoje eu consigo enxergar que não é tão simples assim.
né? Então precisa haver uma conscientização. Nós também não podemos fazer em excesso esses movimentos, né? Então tem momentos em que nosso músculo precisa estar relaxado. Tem gente que não consegue identificar? Não. Esse contrai e relaxa? Exatamente. Muitas pessoas não conseguem. Tem pesquisa que nos mostra que... Pesquisa realizada com mulheres que tinham disfunção e não tinham disfunção. Então vamos imaginar lá. Foi uma pesquisa que aconteceu, né? Pegaram um número grande de mulheres com disfunção e sem disfunção, ou seja, tinham queixa ou não tinham queixa, e avaliaram essas mulheres. Ao primeiro comando para essa mulher numa avaliação física, contraia para mim, faça o movimento da pelve, né? Que nós usamos o termo de contração e relaxamento. Mais de 50% não conseguiram realizar o primeiro comando. Então, muitas vezes as pessoas têm essa ideia, eu vou tentar fazer sozinha, eu vou buscar uma informação na internet, só que daí não conseguem executar ou acabam executando errado e daí não resolvem o problema, às vezes desanimam, né, não conseguem buscar por outra solução. E que coisa, né, tão ampla essa área de vocês, né? Vocês estão falando só de um... Só de um pedacinho. Um pedacinho, né? Tem tantas coisas que eu tô vendo aqui. Exatamente. Eu amo falar sobre isso. E aí eu falei, nossa, se me deixar 1 hora falando, eu fico 1 hora falando. Tem sobre coloproctologia, ginecologia, obstetrícia, disfunções sexuais femininas também. Isso, exatamente. Também tem uma área que a fisioterapia também é importante, que é na oncologia. Oncologia, exatamente. Então, a saúde da mulher, né, a fisioterapia em saúde da mulher, ela abrange esses pontos que eu falei inicialmente, que é a uroginecologia, né, que envolve desde a obstetrícia, as disfunções da pelve, a coloproctologia, que envolve essas disfunções fecais, né, vamos colocar assim, então dificuldade às vezes de esvaziamento, né, de liberação das fezes ou de contenção também, e aí nós temos a parte de oncologia, né. A oncologia dentro da saúde da mulher, ela engloba, né, a parte mamária, né, que é onde nós temos o maior número de casos, né, de câncer. Se a gente olhar no Brasil, né, qual o maior número de casos de câncer? Câncer de mama. Tá? Seguido de câncer de próstata e depois os demais. Isso excluindo um tipo de pele que é extremamente comum. Então a gente cuida dessa parte do câncer de mama e do câncer ginecológico pélvico, que envolve aquelas mulheres que tiveram câncer de ovário, câncer de endométrio, de colo de útero, que os números são menores do que o de câncer de mama, mas que também tem um impacto importante, né? A fisioterapia nessa área, ela atua na reabilitação após os tratamentos oncológicos, né? Seja quimioterapia, os tratamentos cirúrgicos, porque hoje nós temos cada vez mais diagnóstico precoce, tratamentos eficazes, né? Tratamentos que estão sendo, assim, promovem uma sobrevida, são melhores administrados os tratamentos, mas eles ainda trazem muitas consequências físicas, funcionais, linfáticas. Então, vamos falar um pouquinho do câncer de mama. A mulher é submetida a uma cirurgia para câncer de mama, uma retirada parcial ou total da mama, com retirada dos linfonodos da axila, né, que são aqueles nódulos que a gente tem na axila ali para drenar a mama. E isso pode resultar numa cicatriz aderida, numa dificuldade da movimentação do ombro, em um linfedema, que é uma das principais complicações, que é um inchaço no membro, que às vezes ele começa sutil, silencioso, e depois ele pode chegar a estágios mais avançados, em que fica um volume perceptível, um membro mais enrijecido. Então, nós temos essa atuação com as pacientes, e o quanto mais precoce for a atuação da fisioterapia nas pacientes tratadas por esses tipos de câncer, melhor é o resultado, né? Inclusive, a mulher que sofre uma cirurgia, mastectomia total ou parcial da mama, aonde também foram retirados os linfonódulos, a mulher tem que ter um cuidado mais especial naquele braço onde foi feita a cirurgia, né? Isso, Tony. Isso é muito interessante porque, assim, nós temos uma transição aí nos últimos anos desses cuidados com o membro. É um assunto que, inclusive, dá pra gente explorar um monte, né? Porque muitas mulheres, elas têm dúvidas, elas recebem orientações de outras mulheres que já fizeram a cirurgia há algum tempo, né? De pessoas que às vezes querem ajudar, dando dicas. Mas nós temos aí no nosso histórico de orientação para essas mulheres, orientações muito restritas. Então, antigamente, nós dizíamos o seguinte: olha,
você fez uma mastectomia, você retirou seus linfonodos, então você deve evitar várias coisas na sua vida daqui para frente, né? Você não deve carregar peso, você não deve raspar as axilas, você não deve se expor a temperaturas quentes, então não fique cozinhando lá numa panela com muito vapor quente, uma panela muito grande. Então nós limitávamos muito, porque nós acreditávamos que isso estava contribuindo para que o braço dela não inchasse. Mas hoje essas orientações elas mudaram com base em estudos que mostram que muitas coisas não são fatores que vão impactar nesse inchaço, né? Então hoje a gente consegue passar informações mais atualizadas, dar mais liberdade para essas mulheres, afinal de contas é um tratamento agressivo, duradouro, né? E que elas passam por tudo isso e querem, né, fazer suas atividades, novas atividades ou voltar às que elas já faziam. Então hoje a gente tem orientações mais específicas e mais atualizadas com relação a isso. Laís, o nosso tempo infelizmente é curto, mas eu queria voltar um pouquinho em um assunto que você acabou falando antes de entrarmos nesse assunto da oncologia. Com relação a fezes, né? Tá. A gente sempre escuta um comentário, ou até mesmo na família ou de amigos, de mulheres que falam assim: nossa, eu tenho meu intestino preso, não consigo ir no banheiro frequentemente. Isso então também é um trabalho que a fisioterapia aplica na saúde da mulher? Sim, exatamente. O Marquinhos perguntou sobre fortalecer o músculo, né? E acho que quando essa área começou, nós falávamos muito sobre fortalecer. E as pessoas têm muito isso. Eu vou lá na fisioterapia porque eu quero fortalecer o meu músculo. O que nós temos hoje de visão é que muitas pessoas, elas sem perceber, elas têm dificuldade para relaxar essa musculatura. Então esse músculo, né, que eu falei que é o assoalho, é o chão da nossa pelve, que é um conjunto de músculos, ele precisa em determinados momentos estar mais firme, mais rígido, para conter, né, as nossas necessidades fisiológicas, mas no momento que nós vamos esvaziar, seja a nossa bexiga ou seja nosso intestino, né, o que nós vamos eliminar as fezes, esses músculos eles precisam relaxar. E algumas pessoas, elas têm dificuldade de relaxamento dessa musculatura. Então, quando nós pensamos na dificuldade de evacuar, isso pode ser por diversos pilares, né? Ingesta de líquido, alimentação, mas também pode ser por uma dificuldade de relaxamento. Então, na avaliação, nós enxergamos isso, alinhamos tudo isso para que o tratamento possa ficar mais completo. Então esse fortalecimento, ela atua tanto na área da uroginecologia como da coloproctologia. Exatamente. Nos dois isso. sistemas ali. Isso. E normalmente as pacientes elas não vêm com uma queixa, né? Quem tem dificuldade para relaxar também não consegue executar um movimento adequado. Então a mesma pessoa que perde urina pode ter dificuldade para evacuar. Né? Então, é difícil a paciente vir com uma queixa. Assim, então, a hora que faz aquela avaliação, né? Por isso que a avaliação, ela demanda, né? Avaliar diversos requisitos. A hora que eu faço aquela avaliação bem completa, eu consigo enxergar diversas coisas. Porque não adianta eu simplesmente falar, contrai e relaxa pra mim. E aí a pessoa vai embora, tem diversas coisas que estão desalinhadas, disfuncionais no dia a dia da pessoa, e aí não resolve. Daí fala, a fisioterapia não resolveu, nossa, eu fiz e não adiantou nada. Porque muitas vezes alguns pontos não foram trabalhados. Então, por isso que a gente precisa dessa avaliação bem completa, dessa avaliação física bem feita, né, e de nosso corpo é um reloginho, tem que estar... Tem calibrado. Que calibrado, hein? Isso, meu Deus do céu. Constantemente revisto, né? Exato. Então, a saúde aplicada à saúde da mulher, nós temos a fisioterapia para a gestação, o pós-parto, no câncer de mama, dor durante o ciclo menstrual, ou também na atividade sexual das mulheres, e também... tudo isso engloba, né, Laís, nessa saúde da mulher. Isso, exatamente. Então, tudo isso está dentro dessa área, né, da fisioterapia. Eu estou nessa área há bastante tempo, né, dou aula em graduação, em faculdade, desde quando eu me especializei em 2009, num centro
que é muito rico, né, em diversidade de pacientes. E desde 2010 eu dou aula na faculdade e supervisiono estágio em faculdades, em cursos de pós-graduação, né? Então eu recebo uma demanda muito grande de pacientes, com uma riqueza, e toda vez tem casos diferentes, casos novos para a gente estudar, porque são muitas vertentes dentro dessa área e é muito interessante. Mas além do lado do ensino, que você está sempre acompanhando, atuando, você também está aplicando essa saúde da mulher aqui no nosso município? Isso, exatamente. Isso é recente, porque em outros momentos eu fazia apenas alguns atendimentos pontuais em pessoas muito próximas por causa da minha carga horária e minha demanda nas instituições. Mas daí eu me reorganizei e agora eu estou aqui, né, conciliando as duas coisas. Estou ficando em Capivari 2 vezes por semana e realizando esses atendimentos, né, trazendo um pouco da minha experiência e oportunidade de novos projetos com essas mulheres. Para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo e se identificaram com alguns temas que nós mencionamos aqui, quiserem procurar, como que faz para achar a fisioterapia da saúde da mulher? Tem alguma rede social, telefone que a pessoa possa entrar em contato? Certo, eu ainda estou me organizando com essa parte de mais comercial, mas tem telefone, não sei se eu posso passar ou não. Pode. Tá. O telefone DDD 19 mesmo, 97409-8970. Então a pessoa pode ligar ou mandar um WhatsApp, né? A gente se comunica por aí. Eu estou atendendo aqui em Capivari, na rua 15 de novembro, ali próximo do laboratório da Privilab, então é um ponto fácil, né, de localização. E é isso, eu espero contribuir, né, tenho bastante experiência e, assim, muito cuidado com essa área, então eu venho mesmo no sentido de contribuir e acrescentar um pouco mais ao município. E com certeza, né, quando a gente se depara com um determinado problema, a gente poder estar tentando resolvê-lo com os profissionais da área ali, até mesmo já pode até ser que ele já tenha um histórico, né, de antecedentes, né, que possa até a pessoa estar sentindo o mesmo problema, né? Poder resolver de uma forma mais fácil e rápida, né? Sim, com certeza. É sempre importante, né, esse reconhecimento dos pontos, uma avaliação bem feita, esse olhar integral, né, ao paciente, mas com a especificidade, né, de cada área, né, e necessidade. Então, perfeito. É isso. Laís, queremos agradecer a sua participação. Uma ótima quinta-feira. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade.